Boa noite, o nosso grupo vai tratar aqui sobre qual a eficácia da hermenêutica constitucional na aplicação e na sociedade brasileira. Nós iremos abordar alguns temas, que são relevantes para esse assunto, como por exemplo os métodos, os princípios aplicados, o sistema estruturante da hermenêutica constitucional e levando em consideração também o que Canotilho pensava, levando em consideração a doutrina dele. E eu irei começando falando sobre os métodos e no decorrer do trabalho a gente irá abordar os outros temas também. Inicialmente a gente tem os métodos, e os métodos abordados, eu vou falar sobre 6. Inicialmente eu vou falar pelo método clássico, hermenêutico clássico, que busca interpretar as normas que já estão escritas na Constituição, não dando uma ideia ampla, mas uma ideia mais específica, mais centralizada nessas normas que já estão na Constituição. Esse é o método clássico. O método histórico busca entender o que o legislador, o que o constituinte estava querendo trazer para a gente quando ele escreveu a Constituição, o que ele estava pensando, o que ele queria que a gente interpretasse e causando assim uma reflexão para a gente. O outro é o método teológico ou finalístico, que foca na finalidade social da Constituição brasileira, destacando os objetivos do texto constitucional. Ele busca alcançar a promoção do bem-estar da sociedade, trazendo assim então uma questão social, política pública, dando mais ênfase na constitucionalidade que foi criada. O método sociológico trata da Constituição como um instrumento dinâmico e vivo, capaz de se adaptar às mudanças sociais e às novas necessidades do Estado, se adaptando ao que a sociedade precisa na contemporaneidade. O método sistemático, que propõe a análise da Constituição como um todo, não dando uma forma isolada, mas sim um todo mesmo, que vai tratar sobre cada princípio, sobre cada coisa determinada. E o método comparativo, que consiste em comparar as constituições, como por exemplo a Constituição brasileira com a Constituição de outros países, de outras nações aí, e num caráter mais global. Bom, eu vou dar continuidade com o método sistêmico, que é um método que considera a Constituição como um sistema integrado e coerente, que ao interpretar uma norma, o intérprete deve levar em conta todo o texto constitucional, buscando harmonizar os seus diversos dispositivos e princípios. É útil para resolver os conflitos entre normas ou princípios aparentemente contraditórios, buscando a compatibilidade entre eles. Logo em seguida vem o método comparativo, que esse método utiliza a experiência dos outros países para auxiliar na interpretação da Constituição brasileira. Ao comparar o direito constitucional brasileiro com o de outros sistemas jurídicos, o intérprete pode obter diferentes perspectivas sobre a aplicação das normas, e é especialmente útil em temas globais ou quando o direito brasileiro carece em precedentes jurídicos. Vem logo depois o método hermenêutico concretizador. Esse método busca a aplicação prática para a Constituição, focando na resolução de casos concretos. Depois vem o método tópico-problema. Esse método parte de um problema concreto para buscar soluções interpretativas. O intérprete identifica o problema central e busca, na Constituição, os princípios e normas relevantes para solucioná-lo. Vamos dar início agora aos princípios da interpretação constitucional, que vem o primeiro princípio da unidade da Constituição. Ele garante a compatibilidade e harmonia entre os diversos dispositivos constitucionais, e o intérprete deve buscar a interpretação que o melhor concilie as normas, evitando contradições e conflitos internos. A Constituição deve ser vista como um todo integrado e coerente. Logo depois vem o princípio da supremacia da Constituição, que é um princípio que estabelece que a Constituição é a norma fundamental do ordenamento jurídico, acima de todas as outras normas. Nenhuma norma infraconstitucional, leis, decretos, entre outros, pode contrariar a Constituição. Se houver conflito, a norma infraconstitucional deve ser considerada inválida. Certo, continuando o que minha colega Giovana trouxe pra gente, eu vou aprofundar mais em alguns princípios. Eu posso estar citando aqui o princípio da máxima efetividade,
onde ele busca efetivar a proteção dos direitos fundamentais e sociais da sociedade brasileira. Também tem o princípio da concordância, onde equilibra os direitos fundamentais em conflitos, como liberdade de expressão e privacidade. Outro princípio é da força normativa da Constituição, onde a Constituição deve transformar a realidade social. O princípio da interpretação, conforme a Constituição, garante que as leis infraconstitucionais respeitam os direitos constitucionais trazidos pela lei brasileira. O princípio da proporcionalidade analisa as limitações de direitos, garantindo que sejam adequadas e não excessivas. O princípio da razoabilidade promove que as interpretações sejam equilibradas e, junto das normas constitucionais, tenham uma lei justa. O princípio da historicidade, que fala sobre a interpretação da Constituição conforme as transformações sociais que a sociedade trouxe durante sua história. Bom, como foi tratado anteriormente, agora vamos dar mais ênfase sobre Canottilho. Como foi dito antes sobre os princípios e métodos, agora vamos dar mais enfoque na hermenêutica em si, na interpretação constitucional. Primeiro explicando no que consiste a hermenêutica, ela se consiste em ver qual é o sentido literal do texto, qual foi a vontade do legislador ao fazer essa lei, essa norma, ao criar essa norma. Também podemos avaliar o contexto histórico em que essa legislação foi criada. Então a hermenêutica ela abrange muitos caminhos, principalmente a constitucional, que trata da nossa Carta Magna do país. Então, ao observarmos este assunto, a gente tem o Canottilho, que é um jurista português que acreditava que o constitucionalismo era um movimento que implementava a cultura nacional de um país. Então, para ele, a Constituição representava mais do que a própria lei, ela representava realmente o que uma nação era, o que o país se tratava em si. Bom, o Canottilho propõe uma abordagem de hermenêutica constitucional que vê a Constituição como um movimento nacional, onde as normas não são independentes nem absolutas, mas que elas funcionam juntas e formam um todo ideal. Então, nenhuma das normas em que Canottilho também foi um dos contribuintes para a execução da Constituição Federal. Então, nas doutrinas dele, ele vai falar nas entrevistas também que nenhuma lei é absoluta na Constituição e também não são independentes, mas que quando elas se juntam, elas funcionam muito bem para que o Estado possa ter o controle da nação. Para ele, interpretar uma norma não é uma tarefa isolada, mas ela deve ser feita de uma forma sistemática. Então, ao interpretar uma norma, a exercer a hermenêutica constitucional, você não pode levar o impacto daquela interpretação em conjunto de outras. Então, normalmente, ao se interpretar, cada um vai ter a sua própria interpretação. Essa estrutura normativa integrada, ela garante que a Constituição funcione de maneira equilibrada e eficaz, respeitando sua finalidade e princípio. Porque se a Constituição fosse um só, ela não faria sentido ser interpretada. Então, cada pessoa tem a sua visão e a sua opinião sobre ela. Também, ao aplicar uma norma, como as que tratam de direito fundamental, a gente não pode analisar ela sem pensar nas outras normas, que regula a organização do Estado ou até mesmo dos poderes. Isso é uma coisa que o Canottilho falava, que muita gente fica preso somente nos direitos fundamentais, por ser um artigo que propõe o básico também e grande parte do que o resto da Constituição vai dizer. O equilíbrio do sistema só é mantido quando todas as normas são interpretadas em harmonia. Então ele vai falar que todas as leis, todos os artigos da Constituição Federal têm que ser interpretados em harmonia. O Canottilho também enfatiza que a Constituição é um conjunto dinâmico e a interpretação deve sempre buscar preservar a unidade e a coesão do sistema como um todo, sem que perca os valores fundamentais. Então, como eu disse no começo, ele acredita que
a Constituição, quando é elaborada, ela vai dizer muito do que o país é. Então ele vai falar também em suas entrevistas, suas doutrinas, que ao você interpretar a Constituição, você não pode perder os valores fundamentais, e como aquilo foi criado, o porquê, né, que é literalmente o sentido da hermenêutica, ao se interpretar algo. Dando continuidade que o Guilherme estava explicando aí, a minha parte é especialista em estrutura e sistema estruturante da hermenêutica constitucional. Na visão de Canottilho, a Constituição é um sistema normativo estruturante, onde as normas estão inconectadas à interpretação das normas que devem ser feitas da forma sistemática, ou seja, considerando como cada norma se articula com uma forma dentro do sistema jurídico. A Constituição, embora seja flexível para se adaptar às mudanças, precisa também da estrutura coesa. Canottilho ressalta a importância de evitar a interpretação fragmentada, buscando a harmonia e a integração das normas constitucionais. Pessoal, para poder concluir a nossa participação nesse trabalho, eu queria ressaltar que o Canottilho ele entende a Constituição como um sistema interdependente, no qual as normas se conectam para garantir coesão, coerência e estabilidade entre elas, entre si. Ele defende também uma interpretação sistêmica, considerando a função de cada norma e o equilíbrio entre as mesmas, de modo a preservar a unidade e a identidade constitucional, mesmo frente a mudanças sociais. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Podemos tirar de aprendizado desse trabalho que Canottilho foi um jurista muito importante para a hermenêutica constitucional, em que os seus métodos, os seus princípios foi muito importante para nós, operadores do direito. Podemos tirar de muita aprendizagem da visão e opinião dele em suas doutrinas e entrevistas que podemos ter como pesquisa para que esse trabalho fosse desenvolvido. Então, eu quero agradecer a todos que puderam estar vendo o nosso trabalho e que isso sirva de aprendizado para todos. Canottilho foi uma pessoa muito importante para o nosso país.